Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite para todas, todos e todes. Eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto que é muito importante hoje em dia, que é a questão da acessibilidade digital. Nós hoje que vivemos no mundo digital, numa economia digital, o que significa a gente falar sobre acessibilidade digital, que é um assunto que muitas vezes ainda está inviabilizado. Eu sou Mônica Derruri, estou presidente da Brasil Foundation, venho atuando no setor social desde os anos 80, ainda na época da ditadura, em que a gente, para fazer reunião, ainda se preocupava muito. Enfim, eu sou uma dinossauro desse setor, e a gente tem visto como é que não só o mundo tem evoluído, não é, Simone? Mas como é que isso tem alterado a vida, o pensamento das milhões de pessoas brasileiras, as milhões de pessoas no mundo, como essa questão hoje em dia das desigualdades de gênero, raciais, sociais e econômicas, que são históricas no Brasil, mas que hoje se espalham e se aglutinam no mundo todo. Eu acho que esse é um assunto que é muito pouco visível e discutido e que a gente precisa tratar, né? Eu vou começar apresentando a Simone. A Simone Freire é a fundadora, e aí eu vou ter que olhar para a minha cola, Opa, gente. lógico. Nós vamos falar sobre a acessibilidade digital com a Simone Freire, que é fundadora da Espiral Interativa, uma agência de comunicação digital especializada em acessibilidade e projetos de impacto social. Ela também é idealizadora do movimento Web para Todos, iniciativa que reúne dezenas de organizações da sociedade civil em prol da construção de uma web mais inclusiva para todas as pessoas. A Simone, ela é graduada em comunicação social, com ênfase em jornalismo e especialização em gestão de organizações do setor social. Integrou os conselhos da ABRAD, Associação Brasileira dos Agentes Digitais, e o INSPER Inactus. É membro do grupo de trabalho sobre a acessibilidade na web, do Web 3C Brasil. Em 2016, ela foi eleita uma das 10.000 mulheres, que é um prêmio da Goldman Sachs, né? O 10,000 Women, que é um prêmio global da Goldman Sachs, que homenageia as mulheres mais inovadoras e mais empreendedoras no mundo. Em 2018, ela foi um case internacional desse programa. Em 2023, ela é uma das 15 empreendedoras selecionadas para celebrar, né, os 15 anos desse prêmio da Goldman Sachs em Nova York e Washington, nos Estados Unidos. É com muito prazer, orgulho e satisfação que eu te agradeço a presença. E é isso, exatamente o que significa no mundo de hoje a gente pensar, né, um mundo que se virou digital, que ocorre muitas vezes pelas mídias sociais, que impõe novos padrões de comportamento, valores, a discussão da questão de ética, como é que a gente pensa nós mesmas nesse mundo digital. O que significa hoje falar sobre acessibilidade para as pessoas com deficiência nesse mundo, já que elas são tão invisibilizadas, desculpa. Inviabilizadas também. Inviabilizadas também. Mônica, obrigada pela essa oportunidade. Agradeço aí a Brasil Foundation, né? Sou fã demais do trabalho de vocês. E vamos lá, né? Depois dessa abertura, meu Deus, que responsabilidade.
Falando um pouquinho, né, dessa questão que você trouxe, da importância da acessibilidade num mundo como o de hoje, que é digital. Se a gente parar para pensar, Mônica, a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz, pegar o celular, pelo menos, né? Como é que está o tempo? Né? Deixa eu ver, como é que eu vou sair de casa? Deixa eu ver minha agenda, deixa eu falar com a minha família, com o meu trabalho com o WhatsApp, deixa eu entrar para ver uma notícia. Então, assim, é banco, é serviço público, é tudo que a gente faz hoje em dia. Se a gente parar para pensar, principalmente durante a pandemia, né? Nossa vida virou muito mais digital do que antes. E aí eu paro e faço essa provocação. Quem está assistindo a gente, ouvindo, né? Vendo... E se você não enxergasse? E se você não tivesse o movimento dos seus braços, por exemplo, para acessar um celular, né, para fazer tudo isso que pessoas típicas hoje, né, conseguem fazer por meio da tecnologia digital? E se você tivesse alguma limitação cognitiva, alguma limitação intelectual, precisasse de uma comunicação mais simples, mais fácil de ser absorvida, talvez por uma imagem, seja mais fácil que por um texto, né? Então, tudo isso, quando a gente pensa em oferecer uma informação por meio do digital que seja fácil de ser consumida por todas as pessoas, isso se chama acessibilidade digital. Acho que é muito bom a gente contextualizar, né? Até para esquentar o papo, né? Porque hoje as outras acessibilidades, elas já são muito tangibilizadas pela sociedade. Se a gente chega num espaço, por exemplo, com uma pessoa cadeirante e não tem uma rampa, não tem um elevador, a gente fala, pô, né? Não tem acessibilidade arquitetônica, né? Se a gente chega, por exemplo, numa sala de aula, né? E aí tem uma criança com deficiência visual que precisa de braille. E aí, puxa, todo o conteúdo ali está em livros didáticos tradicionais, impressos. A gente vai olhar e falar, pô, nossa, mas não tem né? Tudo isso a gente está falando de acessibilidade arquitetônica, acessibilidade instrumental, né? Quando você chega numa empresa, numa organização, né? Para receber um colaborador ou uma colaboradora, e puxa, uma pessoa cega não tem um leitor de telas naquele computador que a pessoa vai trabalhar. Então, são acessibilidades que hoje a gente já consegue. Agora, tangibilizar pelo menos. Pelo menos. Não que a gente esteja super adequado. Não, estamos longe disso. Mas é verdade. Pelo menos essas questões já estão visíveis. Exatamente. Mas quando a gente traz aí a acessibilidade digital, né, até você trouxe um pouco na sua abertura, né, ela ainda está muito invisível, principalmente com foco nas pessoas com deficiência. Né? A gente tem um país hoje, o censo acabou de trazer uma preliminar agora em julho, né? A gente tem quase 20 milhões de pessoas com deficiências severas aqui no Brasil. E quando a gente traz essa realidade para o digital, é uma realidade que menos de 1% dos sites está acessível para as pessoas que têm algum tipo de deficiência severa. Então, você imagina, a gente tem um contingente muito grande de pessoas cuja tecnologia hoje ela é essencial para qualquer pessoa, independentemente, né, dela ter ou não uma deficiência, e a gente tem uma web totalmente excludente. Então, não vou nem dar spoiler aí, porque você tem outras perguntas, mas assim... Mas eu acho que é um assunto tão amplo, porque, na realidade, hoje, eu estava refletindo sobre isso hoje, porque, assim, nesses meus quase 40 anos, e, por favor, público, não façam a conta de qual pode ser a minha idade, mas, assim, falando sério, assim, eu durante algum tempo, eu convivi muito próximo ao movimento de pessoas com deficiência. Eu tenho uma afilhada que ela consegue mexer 2 dedos, mas ela é uma batalhadora, ela passou a vida dela fazendo com que o mundo ficasse acessível para ela, se quisesse ele ou não. Mas, assim, são poucas as pessoas que nascem com essa questão de empreender. Você não é obrigado a ser criativo, a empreender, a buscar condições econômicas e sociais para que a vida se torne acessível a você. Essa vida deveria estar posta.
E eu nunca, e mesmo tendo essa proximidade com a questão, aliás, né, com 40 anos, a gente pode dizer que eu tenho assim, uma proximidade, pelo menos de tangenciar por várias questões. Eu nunca pensei, hoje que você acorda, ou que você vê, e sobretudo a juventude, a gente vê o mundo pela tela do digital, né, pela tela do celular, pela tela, muitas das vezes, né, você trata da tua vida aqui. Exatamente. Você vai ao banco digitalmente. Pede comida, pede farmácia. Você pede tudo, você não faz nada hoje se você não tiver com celular. Perder o celular é... desespero. Não, é obscurecimento da luz e fuga total. Como é que uma pessoa com deficiência, e com vários tipos, porque são múltiplas as deficiências e são múltiplas as necessidades de acesso, como é que a gente vai começar a pautar na mente das pessoas, porque isso não está nem na mente das pessoas. Como é que a gente faz para pautar isso? E lutar e enfrentar essa questão para que as pessoas com deficiência tenham uma vida tão acessível e digna quanto a gente. Você sabe que essa era uma inquietude muito grande minha, como jornalista, como comunicóloga, como empreendedora, né, trabalhando muito com projetos de impacto social. E era uma inquietude, porque eu falava, gente, não é possível, por mais que a minha agência esteja trabalhando especificamente com isso, a gente está transformando muito pouco. E aí, até pegando um gancho, né, para falar do movimento, que eu sei que a gente ia falar sobre ele mais para frente, mas acho que agora é um momento oportuno. O movimento, ele nasce, né? Estou vestindo literalmente a camiseta do movimento, a camisa do projeto. Ele nasce com essa proposta da gente levar um chacoalhão para a sociedade, né? Tentar ampliar e mostrar que é bom para todo mundo, né? A gente pensar numa web inclusiva, num digital, numa sociedade digital mais inclusiva, não é só para as pessoas com deficiência, tá? Porque quando a gente trabalha essa questão da acessibilidade, a gente está facilitando a vida de pessoas idosas. A gente está levando mais acesso para pessoas que estão tendo... A gente estava no bastidor aqui falando, né? Você falou de regiões quilombolas, né? Essas pessoas estão cada vez mais conectadas, a gente querendo ou não, gostando ou não, cada um tem uma visão sobre isso, mas assim, essas pessoas estão tendo contato com a tecnologia agora. Então, a acessibilidade digital também é para pessoas de baixo letramento, pessoas que estão conhecendo o digital pela primeira vez. E aí, né, pegando, né, afinando com a sua pergunta, como que a gente faz? É levando conhecimento, levando informação. Não é um bicho de 7 cabeças, adaptar, fazer, né, até para as organizações, espero que, né, as organizações aí que estão, né, próximas à Brasil Foundation assistam a gente e entendam que quando a gente fala de acessibilidade digital, são regrinhas que a gente tem que seguir para adaptar a nossa comunicação para todos esses públicos. Né? Então, não é algo assim, nossa, eu vou ter que mudar completamente, eu vou ter que jogar tudo que eu fiz fora, eu vou ter que aprender muita coisa nova. Não se desesperem, não se assustem. Então, assim, o que falta para a gente transformar a sociedade é a informação. A informação de que não é difícil, a informação de que não é caro, a informação de que é um direito previsto em lei. E se a gente entrar na parte de legislação aqui, né? Porque, assim, o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem, primeiro, né, uma legislação, que é a Lei Brasileira de Inclusão, focada na pessoa com deficiência, e dentro dessa lei tem um artigo, Mônica, o 63, que obriga a acessibilidade digital em sites de organizações com presença no Brasil. Ou seja, a gente também, né, tem que levar essa informação para a sociedade de que é um direito previsto em lei. É uma obrigação jurídica das organizações. É um grande desafio. Porque é um grande desafio. Porque, assim, se você for olhar, eu acho que é uma questão, assim, é um direito, é uma questão de um lado, do direito da pessoa... De acesso à informação. De acesso à informação. E do outro, a gente tem na sociedade muita desinformação e, assim, a gente não
não tem uma incapacidade, por conta da gente ver o mundo por meio do celular, de olhar para o outro, de empaticamente se conectar com o mundo real, seja a diversidade do mundo real que existe. Como é que a gente... E hoje em dia, por exemplo, logo que se começou a questão da digitalização e tal, os instrumentos para transformar o mundo digital em acessível ainda eram muito onerosos. Hoje em dia, não. Tem várias startups que resolveram essa questão do alto custo. Como é que a gente fala? Como é que a gente sensibiliza empresas? Como é que a gente consegue assim, dar um clique? Porque até eu, assim, a gente precisa desse clique de pensar assim, olha, a gente tem desigualdades históricas, que elas são raciais, elas são socioeconômicas, elas são de gênero e elas são de inclusão de pessoas com deficiência. Isso é uma... Como é que a gente pauta isso para o grande público? A gente tem vários argumentos, né? Então, o argumento do direito ao acesso à informação, esse permeia aí o social, né? E o jurídico. Então, se você não tiver com a nossa abordagem, né? Entrando aí em organizações, empresas, não importa o setor, primeiro a gente tem a questão jurídica e a questão social de inclusão. Então, você pega as empresas trabalhando muito essa questão de ESG, né, das práticas de diversidade e inclusão. Como é que você, uma empresa que se posiciona como uma empresa com práticas inclusivas, se você lá no seu pilar do S, né, do ESG, você não está olhando para a inclusão das pessoas no digital? Se hoje todo mundo está digitalizado. Então, um argumento assim, se você está comprometido, né, nessa jornada de inclusão, o seu digital não pode estar fora disso. Então, esse é algo que a gente bate bastante nessa tecla. A outra é levar a sua mensagem, levar o seu serviço, levar o seu produto, levar a informação para um público que não está tendo acesso a isso. Então, ampliação de mercado, de potencial, não importa se você está vendendo, se você está captando. Então, se a gente pegar, né, as organizações que querem captar doações, como a própria Brasil Foundation, que o nosso site é maravilhosamente acessível, né, da Brasil Foundation, que nós fizemos. Então, assim, essa preocupação é uma preocupação de negócio, uma preocupação estratégica. Então, as empresas, as organizações que não estão olhando para esse público com potencial de ampliar a sua comunicação, a sua venda, o seu serviço, nossa, está deixando de lado aí 20 milhões de pessoas. Exatamente. É algo que, assim, né? Vamos parar para pensar. Então, o público tem estudos que mostram, por exemplo, que as pessoas com deficiência e seus familiares têm uma tendência muito maior a doar, né, a fazer doações. Então, se você não está com o site e a sua presença preparado, você está usando uma plataforma que não é acessível para uma pessoa cega, para uma pessoa que só se comunica em Libras, por exemplo, que ela não lê o português, né? Tá lá, ela não... Tem muitas pessoas que foram alfabetizadas só na língua brasileira de sinais. E se a gente não tem, por exemplo, a Maia, como a gente tem na Brasil Foundation, que é o avatar, essas pessoas vão entrar ali e vão achar que aquilo está em grego, em japonês, em árabe, porque elas não leem português. Então, você negligenciar, né, essas adaptações, você está perdendo a oportunidade de se relacionar com um público de milhões de brasileiros e brasileiras. Então, a oportunidade de negócio jurídico, compliance... Legal, porque... Tem muito, né? Tem um mundo. Tem um mundo. A gente e é o certo sabe. A se fazer, né, Mônica? É o certo a se fazer. Isso não deveria nem ser... E tem uma questão que é assim de olhar cenário de futuro. Porque a gente já foi à época em que a gente precisava que a legislação de cota fosse cumprida, e não era cumprida, era melhor pagar, sofrer um TAC do que... Aí. Só que isso já passou, já foi. Então, se você olhar para o daqui, se você olhar
para sua empresa, para sua organização daqui a 10 anos, entendeu? Já vai ter sido. Exatamente. Então, é melhor que a gente mantenha isso e haja no hoje para isso. A gente vai continuar esse papo, acho que a gente terminou hoje, mas nós vamos continuar a nossa discussão num futuro, vídeo post. Eu queria te agradecer imensamente e pedir a todas as pessoas que curtiram e gostaram desse vídeo, compartilhem, porque a gente precisa alterar o imaginário da sociedade, o modo que nós vemos o mundo, se a gente de fato está preocupado em um mundo em que as pessoas têm uma vida digna e igual para todas nós, para todas as pessoas brasileiras. Obrigada. Obrigada a você, Obrigada. Simone. Valeu, pessoal. Valeu, tchau.